Olá, queridos amigos. Estamos felizes por podermos compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. E hoje, falando sobre a guarda da lei. Você já parou para pensar nesse assunto? Sobre o que é a guarda da lei? Lógico que há muita controvérsia em relação à lei. Há muitas pessoas que consideram a lei como um ato de prisão ou de condenação antecipada. Outros já entendem que a lei ela não tem essa conotação de condenação antecipada, mas ela é um ato de liberdade, um ato de libertação. Vamos analisar primeiro a ótica de quem entende que a lei tem um ato condenatório. Por que pensam que a lei tem um ato condenatório? Por que entendem que a lei tem um ato condenatório? Porque certamente tem uma fraqueza apontada pela lei. E aqueles que entendem que a lei liberta? Lógico que esses estão certos. Esses entenderam de forma correta o que significa a lei. A lei de Deus não é uma lei de prisão, não é uma lei de condenação, mas ela é uma lei de libertação. Ela é uma lei de liberdade. Provérbios capítulo 28, do versículo 4 ao versículo 7, nos diz assim: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro dos libertinos envergonha o seu pai. Eu sempre costumo relacionar a lei de Deus, de uma certa forma, com uma lei de trânsito, para mostrar que ela não condena, mas que ela liberta. Provérbios ele nos dá essa classificação de uma lei que liberta, de uma lei que nos mostra o caminho perfeito, que nos mostra o caminho de Cristo Jesus. Quando você está em uma via, e essa via ela tem uma notificação através de uma placa que você deve andar apenas a 80 por hora, e se você passa a mais de 80 por hora nessa via, a placa não vai fazer nada para você, não vai fazer nada com você. Ela é simplesmente uma placa. É uma placa que indica que você só pode andar 80 por hora. Acontece que depois da placa tem um radar. E esse radar, se você passar acima de 80 por hora, esse radar, esse sim, esse não é simplesmente uma placa de aviso. Ele é a ação punitiva da lei. Ou seja, a placa é um mandamento. A placa, ele te indica o caminho da liberdade. Ele indica o seguinte para você: ande a 80 por hora que você não vai ter problema com a atuação da lei. Se você anda a 80 por hora, ou menos um pouco de 80, o radar não vai fazer nada com você. O ato punitivo não vai fazer nada, porque você está livre por obedecer à lei. Agora, se você anda acima de 80 por hora, a lei te indicou o bom caminho. Você andou em um caminho contrário à lei, a consequência será uma penalidade. Evidente. Por isso, nós temos o conselho que vem do Espírito de Profecia. E eu queria que você acompanhasse comigo o que está escrito no Espírito de Profecia. E diz assim: todo aquele que se recusa a entregar-se a Deus está sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesmo. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão.
não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sob o poder de Satanás, enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio quebrar as algemas da servidão do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. Quer ser feliz? Quer ser livre? Siga a lei. Guarde a lei. Ela não é uma lei de condenação, ela é uma lei de liberdade. Ela nos mostra o caminho da liberdade, para que eu e você sejamos felizes de verdade. Que Deus te abençoe.